E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no nosso canal Matemática Integral. Vamos agora começar a falar sobre os sólidos geométricos. Essa aqui é a terceira aula do nosso curso de Geometria Espacial. Eu sou o professor Alderi Júnior e não esquece de se inscrever no canal, caso não for inscrito, também curtir, comentar e compartilhar. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pessoal, os sólidos geométricos mais simples, eles podem ser de dois tipos. Podem ser os poliedros e os corpos redondos. E, inicialmente, durante as próximas 4 aulas, iremos estudar sobre os poliedros. Então, o que são poliedros? Os poliedros são os sólidos geométricos cujas superfícies são formadas apenas por polígonos planos. Então, aqui nós temos os exemplos. Nós temos as pirâmides do Egito, nós temos uma caixa de papelão, nós temos o cubo mágico. Perceba que nesses 3 casos, as superfícies desses sólidos são formadas por polígonos planos. No caso das pirâmides, as superfícies são formadas por triângulos. No caso da caixa de papelão, as superfícies são formadas por retângulos. E no caso do cubo mágico, as superfícies são formadas por quadrados. São sólidos geométricos onde as suas superfícies são formadas apenas por polígonos planos. E vamos trazer agora os elementos de um poliedro. Nós temos as faces. As faces são os polígonos que formam a superfície do poliedro. As arestas, que são os lados dos polígonos que constituem as faces do poliedro. E os vértices são as extremidades das arestas. Então aqui nós temos os exemplos de face, aresta e vértice. Em laranja nós temos a face, essa face laranja. São esses lados aqui do poliedro, tá? Então todos esses lados são as nossas faces. As arestas são esses segmentos aqui, que estão em azul, que ligam faces, Essa aresta aqui está ligando essa face com essa face aqui. Essa aresta aqui está ligando essa face da base com essa face lateral. E por aí vai. E os vértices são os pontinhos, São essas extremidades aqui das arestas, que ligam duas arestas. Nesse caso específico, nós temos um sólido que se chama cubo. O cubo é um poliedro. E nós vamos ver na próxima aula. Esse cubo, ele possui exatamente 6 faces. Se a gente contar o número de faces, nós vamos contar 6 faces. Quantas arestas ele possui? Possui 12 arestas. E vértice, ele possui 8 vértices. Vamos falar agora o que é um poliedro convexo. Nós temos os poliedros convexos e os poliedros não convexos. Os poliedros convexos são aqueles poliedros em que, se você pegar um plano que contém uma face, nunca você vai cortar a outra face. E é claro, se um poliedro não é convexo, ele é um poliedro não convexo ou côncavo. Como assim? Não entendi. Vamos trazer aqui um exemplo. Ora, esse poliedro aqui roxo, perceba que eu obtive um plano. Esse plano está totalmente numa face desse poliedro. E perceba que ao obter esse plano, nós não cortamos nenhuma outra face do nosso poliedro. Então, nesse caso, nós temos um poliedro convexo. Agora, nesse caso aqui, em vermelho, perceba que eu obtive um plano que está aqui em roxo, tá? Um plano que está nessa face aqui do nosso poliedro. Perceba que esse plano, nessa face, ele cortou esse pedaço. Ele cortou o nosso poliedro. Então, nesse caso, esse poliedro aqui, ele não é convexo. Ele é um poliedro não convexo ou um poliedro côncavo. E é claro, nós podemos classificar os tipos de poliedros. Nós podemos classificar os poliedros em relação à quantidade de faces que ele tem. Quando um poliedro ele tem 4 faces, nós chamamos ele de um tetraedro. Quando ele tem 5 faces, nós chamamos de pentaedro. Quando ele tem 6 faces, nós chamamos de um hexaedro. Quando tem 7 faces, um heptaedro. 8 faces, octaedro. 9 faces, eneaedro. 10 faces, decaedro.
11 faces, um decaedro, 12 faces, dodecaedro. E quando ele tem 20 faces, chamamos de icosaedro. Poliedros regulares. Um poliedro convexo é regular quando todas as faces são regiões poligonais, regulares e congruentes, e em todos os vértices concorre o mesmo número de arestas. Como assim? Eu tenho aqui um poliedro regular. Perceba que todas as faces são polígonos regulares. Nesse caso, todas as faces são quadrados. Nós vimos que o quadrado é um quadrilátero regular, né? Então aqui todas as faces são quadrados. E também todas essas faces aqui são iguais, ou seja, são congruentes. Não é o que acontece nesse caso. Nesse caso, nós temos faces que não são congruentes. Aqui eu tenho triângulos na lateral e a minha base é um quadrilátero. Então as faces desse poliedro aqui não são iguais, não são congruentes. Mesmo se nesse caso eu tiver polígonos regulares, mas como esses polígonos não são congruentes, então já não é um poliedro regular. Então, pessoal, existem apenas 5 poliedros que são regulares e convexos. Nós podemos chamar eles também de sólidos platônicos ou simplesmente os poliedros de Platão. Esses poliedros de Platão em homenagem ao Platão, que foi o filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga. Vamos falar agora sobre a relação de Euler. Euler é aquele mesmo do número de Euler, né? Leonhard Euler, o matemático suíço. Temos aqui uma relação muito importante. Eu tenho aqui 3 exemplos de poliedros. Poliedros convexos, né? Mas não necessariamente poliedros regulares. No caso aqui, eu tenho um hexaedro. Eu tenho um poliedro aqui de 6 faces. Esse hexaedro nós já vimos, né? Que ele tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Aqui ele tem 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. Nesse caso aqui eu tenho um dodecaedro, ou seja, um poliedro com 12 faces. Ele tem 12 faces, 20 vértices e 30 arestas. Então o que foi que Euler percebeu? Ele percebeu que a quantidade de arestas é exatamente igual à soma do número de vértices com o número de faces menos 2 unidades. Então vamos observar aqui esse hexaedro. Quanto vale as arestas? Vale 12. Perceba que se eu somar os vértices com as faces, menos 2 dá quanto? Dá 12. Ó, 6 mais 8, 14. Menos 2 é 12. Nesse caso, 4 mais 4 dá 8. Menos 2, 6. E nesse caso aqui, 12 mais 20, 32. 32 menos 2 dá 30. Olha, percebeu que se a gente somar o número de vértices com o número de faces de um poliedro e subtrair 2, nós vamos ter exatamente a quantidade de arestas. Então essa é a relação de Euler. Arrumando aqui essa situação, nós vamos ter que o número de arestas mais 2 é igual ao número de vértices mais o número de faces. Então, pessoal, essa é a relação de Euler. Se você somar 2 com o número de arestas, isso aí vai ser igual a você somar o número de vértices mais o número de faces. Vamos colocar isso em prática. Temos aqui um exemplo bem bacana. Arquimedes descobriu um poliedro convexo formado por 12 faces pentagonais e 20 faces hexagonais, todas regulares. Esse poliedro inspirou a fabricação da bola de futebol, que apareceu pela primeira vez na Copa do Mundo de 1970. Aí a pergunta: quantos vértices possui esse poliedro? É uma questão muito simples mesmo. Vamos contar primeiro o número de arestas. Pessoal, em cada face pentagonal eu tenho 5 arestas. Então eu vou ter 12 vezes 5, que dá 60. E eu tenho 20 faces hexagonais. Ou seja, em cada face hexagonal eu vou ter 6 arestas. 20 vezes 6, que dá 120. Mas perceba que ambos os casos eu contei as arestas 2 vezes. Como assim? Vamos observar essa face e essa face aqui.
e vamos olhar essa aresta. Ora, eu contei para o caso das faces pentagonais e contei também para a face hexagonal. Eu contei essa aresta 2 vezes. Tanto eu incluí ela na conta das faces pentagonais, como também ela é a aresta das faces hexagonais. Nesse caso, ela é a aresta dessa face hexagonal. Então eu contei cada aresta aqui, ó, 2 vezes. Então eu vou ter que dividir tudo isso por 2. Ok? Então 2 vezes a aresta é igual a 180, passando 2 para o outro lado. 180 dividido por 2 dá 90. Então eu tenho 90 arestas nesse meu poliedro aqui, que acabou virando uma bola de futebol, né? E o número de faces? Quantas faces eu tenho? Ora, eu tenho 12 faces pentagonais e 20 hexagonais, ou seja, 12 mais 20, que dá 32. Agora nós podemos perceber que, como informa a questão, esse poliedro é um poliedro convexo e vale, é claro, a relação de Euler, né? E qual é a relação de Euler? Diz que se a gente pegar o número de arestas e somar com 2, isso vai ser igual ao número de faces mais o número de vértices. Então, substituindo, né? A gente sabe que A é a quantidade de arestas, que é 90. A gente sabe que F é a quantidade de faces, que é 32. Vamos isolar o V e obter a quantidade de vértices, que é justamente o que a questão pede. Então, substituindo o que a gente já tem, eu vou ter 90 mais 2 igual a V mais 32. 90 mais 2 é 92. 92 menos 32 é 60. Então, nesse poliedro eu tenho 60 vértices. Vamos falar agora sobre planificações. Na geometria, a planificação é um arranjo de polígonos de lados comuns que, ao serem dobrados, retornam à forma espacial que lhe deu origem. Vamos aqui ao GeoGebra para a gente entender melhor. Estamos aqui no GeoGebra. Eu tenho aqui um hexaedro, né, um poliedro com 6 faces. E o que seria a planificação desse nosso hexaedro? Eu vou selecionar aqui essa ferramenta, vou aqui em planificação e vou clicar no meu poliedro. Então aqui, pessoal, eu tenho uma planificação do meu hexaedro. A planificação é tornar esse sólido que é tridimensional em bidimensional, ou seja, pegar todo o seu plano. É como se você pegasse toda a casca e depois fosse juntar novamente. Eu vou agora fazer uma animação aqui no GeoGebra para vocês entenderem melhor. Então aqui, ó, nós podemos ver, ó, que nossa planificação está se tornando um quê? Um hexaedro. Então, todos os poliedros eles podem ser planificados. Vamos agora ver algumas planificações de alguns poliedros. Eu tenho aqui a planificação de um octaedro, um poliedro com 8 faces. Se você tentar fazer em casa, você pode unir, né, todos esses segmentos, as suas arestas, e você vai obter justamente esse octaedro. A mesma coisa você pode fazer com heptaedro, um poliedro de 7 faces. Essa é a planificação de um heptaedro. Quando você quiser fazer isso com papel, cartolina e quiser colar as arestas, você vai obter esse heptaedro aqui. A planificação do hexaedro, como a gente acabou de ver, é essa espécie de cruz aqui, né? Quando você colar, você vai obter isso. E por fim, temos aqui a planificação de um pentaedro. Pessoal, para encerrar essa aula, trazemos aqui uma questão do Enem PPL de 2016. O Enem PPL, né, quer dizer Exame Nacional do Ensino Médio para pessoas privadas de liberdade. Essas aplicações geralmente são feitas em unidades prisionais. Então, desse Enem PPL 2016, selecionamos aqui uma questão muito bacana. Uma questão que trata sobre a relação de Euler. Os sólidos de Platão são poliedros convexos cujas faces são todas congruentes a um único polígono regular. Todos os vértices têm o mesmo número de arestas incidentes e cada aresta é compartilhada por apenas 2 faces. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos cristais minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro convexo, os sólidos de Platão respeitam a relação de Euler, que a gente já viu, né? Em um cristal, cuja forma é de um poliedro de Platão de faces triangulares, qual a relação entre o número de vértices e o número de faces? Então, é uma questão muito simples.
nós sabemos que para calcular o número de arestas em um poliedro, o que é que a gente precisa fazer? Nós temos aqui faces triangulares, ou seja, num triângulo nós temos 3 arestas, né? Então nós vamos ter 3 arestas vezes a quantidade de faces. Tudo isso dividido por 2, porque nós vamos contar 2 vezes. Vamos agora colocar na nossa relação de Euler, né? V menos A mais F igual a 2. Então, repetindo o V, que a gente não tem, vamos trocar o A aqui por isso que a gente acabou de encontrar, 3 vezes F sobre 2. Vamos repetir o F e também repetir o 2. Então, vamos fazer o MMC aqui, né? O do MMC é 2, 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes V, 2V. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes menos 3F, menos 3F. 2 dividido por 1 dá 2. 2 vezes F, 2F. Repetir o 2. Esse 2 aqui eu vou passar para o outro lado, vou multiplicar esse outro 2, vai ficar 4, né? E menos 3F mais 2F, vou ter menos F. Então eu vou ter 2V menos F igual a 4. Essa é justamente a resposta da letra C. Bem tranquila, né, essa questão? Para você não se perder, nós trouxemos aqui um pequeno resumo. Nós vimos que nós temos os sólidos geométricos e que esses sólidos geométricos são divididos em 2. Nós temos os poliedros e temos os corpos redondos. Nessa aula, nós estudamos os poliedros. E nós iremos ver nas próximas aulas que nós temos 2 tipos de poliedros. Nós temos os prismas e as pirâmides. Nas próximas 2 aulas, vamos estudar sobre os prismas e, posteriormente, sobre as pirâmides, para depois começarmos a falar sobre o outro tipo de sólido geométrico, os corpos redondos. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desde já, se gostou, deixa a sua curtida. Se não for inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. E não esqueça de comentar em caso de dúvida ou sugestão. E, é claro, compartilhar. Até o próximo vídeo.